Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 da Semana do Alinhador, no qual falarei com vocês sobre impressão 3D e confecção dos alinhadores. Concluindo assim o nosso fluxo digital, que se inicia com o escaneamento intraoral, depois com a manipulação do arquivo em softwares específicos e agora passando pela fase de impressão 3D, na sequência termoformagem e entrega dos alinhadores. Particularmente a impressão 3D é um tema que eu gosto bastante, desde que iniciei os meus estudos com impressão 3D, me apaixonei. E aqui então vou dividir com vocês um pouco da minha experiência e também da minha opinião sobre o fluxo digital aliado à impressão 3D dentro do consultório ou terceirizado também com empresas. Ok? Vamos lá? Passando o slide aqui para a sequência. Então a impressão 3D ela é uma das maneiras de se produzir sólidos, né, objetos em 3 dimensões. Outra maneira também bastante conhecida na odontologia é a fabricação subtrativa, que nada mais é do que a fresagem. Então eu tenho um bloco e utilizo uma máquina específica e vou fresar e vou entregar um dente, posso entregar também, enfim, várias componentes protéticos utilizados também na odontologia. Já a manufatura aditiva, ela faz com que eu tenha uma resina, ela é líquida, e eu vou adicionando camada por camada, por isso aditiva, e aí eu consigo entregar um modelo, ou um dente, ou uma guia cirúrgica, enfim, a gente tem várias aplicações para a impressão 3D dentro da odontologia. Né? Tem um termo muito comum utilizado, né, um termo em inglês que é CAD/CAM, na tradução literária para o CAM, para o CAD o desenho assistido por computador, e o CAM nada mais é do que a manufatura assistida por computador. Então, seja aqui, no caso, a impressão ou também a fresagem. Legal? Então, eu tenho duas fotos aqui que exemplificam, né? Nessa foto, a primeira, a superior, eu tenho um processo de fresagem, no qual eu tenho um bloco, e eu tenho uma frese que vai desenhar ali, eu esculpir um dente, um coping, enfim, a gente tem diversas também finalidades aí para fresagem dentro da odontologia. Ou, na imagem inferior, eu tenho ali uma impressora 3D imprimindo um objeto. Então a gente tem literalmente camada por camada que vai sendo polimerizada e o nosso objeto ele se toma forma, tá bom? Então assim, hoje não só na odontologia, na indústria, né, existe uma gama gigantesca de impressoras 3D e isso alguns colegas conversando com colegas, né, fica a dúvida, né, porque também os preços variam bastante. Hoje a gente tem impressoras no mercado aí a partir de 1.500, 2.000, 2.500 reais e impressoras de 15, 20, 30, 40, 50 e a pergunta que fica, né, quais são essas diferenças entre uma e outra? Eu não quero aprofundar aqui nesse tema, mas eu só quero que vocês entendam realmente que existem diferenças e o preço também ele vai determinar também ali a qualidade final da impressão ou também o tempo, né, a vida útil daquela impressora. E dentro dessa variedade de impressoras 3D, a gente também tem vários tipos de tecnologia que produzem, né, ou que fazem a impressão. Então, só que para a odontologia a gente tem uma tecnologia específica, que é a mais utilizada, né? Ela não é específica da odontologia, mas é aquela mais utilizada dentro da odontologia, e é sobre ela que a gente vai falar um pouco. E aí eu gostaria de discutir aqui antes com vocês alguns conceitos, né, de acurácia versus precisão. São conceitos que para muitos parecem similares, mas não são. Tá? O que é acurácia? Acurácia é eu conseguir produzir um objeto fidedigno. Exemplo, eu tenho uma caneta, eu consigo reproduzir essa caneta de forma fidedigna, acurada, uma única vez. E o que é a precisão? A precisão é eu conseguir fazer essa caneta várias vezes, né? O ideal é que seja acurado, então eu consigo repetir esse processo. Então daí que a gente começa a entender um pouco a necessidade de uma impressora que seja acurada, que ela produza, que ela imprima o modelo realmente com um tamanho que é o tamanho real,
e que a gente consiga, por exemplo, no caso de alinhadores, a gente precisa fazer uma sequência, né, que a gente consiga fazer isso com precisão também, que ela tenha essa precisão. Agora, o importante notar é o seguinte, né, a gente vai também discutir isso aqui na aula. Isso não depende somente da impressora, depende também, tem algumas outras variáveis, uma delas importantíssimas é a resina utilizada. Legal? Vamos lá. Aqui os conceitos que a gente já discutiu. E aí, quando eu falo de acurado versus preciso, eu gosto muito desta imagem porque ela consegue nos explicar muito bem aí esses conceitos. Acurado e preciso, né? Eu tenho aqui um alvo, então, quando eu acerto, né, todos os meus tiros no alvo e consigo de forma uniforme, né, eu fui acurado, eu acertei tudo no alvo e fui preciso, eu consegui repetir esse meu padrão, então eu consegui atirar sempre ali naquele mesmo local. Já na imagem da superior direita, eu fui acurado, eu acertei todos no alvo, mas eu fui pouco preciso, a minha variação foi grande, né? Agora olha que interessante, a primeira foto, na verdade, na parte inferior à esquerda, né? Eu tenho ali preciso e pouco acurado. Percebam, eu fui preciso, só que eu repeti o quê? Eu repeti o erro. Tá? E isso é muito importante porque, às vezes, o simples fato de você imprimir o modelo não necessariamente quer dizer que ele saiu da maneira que você queria, da maneira acurada. Né? Então, se você já está ali alterando o tamanho dele, por consequência, na hora que você termoforma um alinhador sobre ele, você também não vai ter a mesma eficiência quando levar o alinhador em boca. Olhe lá se ele não entrar em boca também. Tá? Então, eu percebo, principalmente no processo em office, quando as pessoas estão começando, eu identifico uma certa dificuldade, porque é em função mesmo da curva de aprendizagem. A impressão 3D, eu digo que ela não é complicada, você precisa ser processual, ela tem um passo a passo a ser seguido. Se você não segue esse passo a passo, você não consegue obter o resultado que a gente espera. Tá? E por último, a gente tem ali pouco preciso e pouco acurado. Né? Realmente, eu não consegui acertar o alvo e não consegui ser consistente também nos meus tiros. E assim, essa definição é muito importante também para a odontologia, para que a gente produza assim, modelos fidedignos ou dentes fidedignos ou guias cirúrgicos fidedignos também. Tá? E como eu falei com vocês, existe uma gama imensa, né, de tecnologias para impressão. E o que a gente vai utilizar, o que a gente vê mais na odontologia, é a tecnologia que a gente fala SLA. Tá? Só para a gente ver aqui no conceito, né, o que é a estereolitografia, né? O que é o SLA? Estereolitografia, estéreo sólido e a escrita com luz. Ou seja, eu estou utilizando uma fonte luminosa para polimerizar um líquido, transformando ele em sólido. Tá? Então a gente tem a SLA baseada em laser. Também a gente tem a estereolitografia, que é um processo de luz digital, um processamento de luz digital. DLP, é uma fonte única de luz, na primeira no laser. E a gente também tem a SLA, que o pessoal utiliza muito o termo LCD, que é essa máscara, né? Nada mais é do que uma fonte de luz, uma máscara, um LCD mesmo, que filtra a passagem de luz e faz com que a gente possa polimerizar camada por camada. Hoje, eu diria que no mercado, a gente tem, principalmente as impressoras com custo menor, elas têm essa tecnologia, a LCD ou SLA mascarado. Ok? E quais são as aplicações? A gente tem diversas aplicações. Aqui, uma das impressoras que eu utilizo, que é a Slash 2, ela é uma tecnologia de LCD, ela usa uma fonte de luz e ela tem uma máscara. Ela já é uma impressora um desktop com características profissionais. Existem impressoras mais em conta no mercado, só que eu vejo o grande diferencial desse modelo de impressora é o tanto de impressão que ela consegue fazer. Ela é uma impressora acurada, é uma impressora precisa e, sobretudo, ela aguenta, né, o dia a dia com muitas impressões. Ela tem uma boa longevidade. Eu diria que destacaria que essa é a principal vantagem. Tá? Na outra foto a gente também tem aí algumas empresas hoje já fazem essa proposta da impressão do alinhador,
utilizando uma resina específica, então isso já não é uma grande novidade. E também a gente pode fazer também as colagens indiretas, né, utilizando brackets, utilizando moldeiras para fazer a colagem indireta, também é uma das aplicações. Além disso também, não é o tema aqui que a gente está discutindo sobre alinhadores, enfim, sobre ortodontia, mas uma aplicação bastante utilizada também são as guias cirúrgicas, né? Então a gente percebe que a odontologia digital, cada vez mais ela está presente, estará cada vez mais presente dentro das nossas clínicas, dentro dos nossos consultórios, tá? E aí quando eu falo de resinas, isso aqui são algumas fotos de resina, na verdade, dos tubos, né? De resinas, várias resinas que eu já utilizei testando, tá? Eu brinco assim, não é só porque é resina, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Então assim, tem muita resina no mercado. Infelizmente, tem algumas realmente que não conseguem dar aquela consistência que a gente precisa, né? Consistência de resultados. Então é importante que você identifique e isso entenda, é um binômio que eu digo, né? A impressora junto com uma boa impressora junto com uma boa resina para que a gente consiga produzir bons resultados. Então, fica aí a dica, né? Cuidado ao escolher a resina para que você não tenha problemas. Você pode estar utilizando uma excelente impressora, de repente utilizando uma resina de baixa qualidade, você não vai conseguir o resultado esperado. Legal? Como eu já comentei com vocês, eu utilizo o scanner, o Panda 2, e dentro dele tem uma função muito legal. Qual que é essa função? Eu consigo comparar malhas, tá? Então eu pego o escaneamento, eu pego uma malha original, que, por exemplo, escaneada em boca, e depois eu pego um modelo impresso, escaneio também e consigo sobrepor. Então quanto mais verde, né, quanto der o match de malha, né, o encontro, a malha vai ficando, a malha fica verde, né, o aspecto fica verde. Quanto a cor vai amarelando ou ficando vermelha, quer dizer que eu consegui, naquela área, naquela região, o modelo não está acurado. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só. Aqui eu peguei, são vários testes que eu faço de impressão lá na clínica. Eu peguei um modelo, aquilo que eu acabei de falar com vocês. Eu peguei, escaneei, era um paciente real, imprimi o modelo e alterando algumas questões de tempo de resina, e forma também como se imprime, eu cheguei em resultados. Eu produzi esse modelo da esquerda aqui. Ele é um modelo que, se você for tentar colocar a plaquinha em boca, ele vai entrar de um lado e do outro, ele não vai ter aquele encaixe legal, vai ficar meio que solto. O paciente fala que está mordendo e que ele tem aquela folga. Por quê? O modelo não está acurado, né? Na foto da direita, eu já peguei e consegui o quê? Não está legal, não está tão legal assim o resultado da impressão. A gente percebe que o ideal seria o quanto mais verde indica que eu consegui ser acurado, tá? Mas para alinhadores eu consigo, provavelmente eu vou pegar esse alinhador, vou termoformar e vou conseguir colocar na boca do paciente. Agora, vamos lá. Qual que é a grande diferença que eu chamo a atenção, principalmente quando a gente está trabalhando no processo em office? As pessoas não têm essa rotina na clínica ou no seu centro de impressão de fazer esse tipo de teste. No meu centro de impressão eu tenho esse tipo de rotina, então eu tenho controle daquilo que eu estou imprimindo, isso é muito importante. Então eu já descobri que eu tenho a minha resina e a minha impressora, a melhor forma de imprimir com a minha impressora e com a minha resina, o melhor tempo, e aquilo ali eu criei um processo e não mudo, então eu consegui regular o meu processo. É importante também, se você estiver pensando em iniciar um processo de impressão, que você profissionalize ele. Não necessariamente você precisa de uma impressora que seja, como eu disse a vocês, né, o tipo de impressora que eu utilizo. Você pode ter uma impressora simples, mas o importante é as etapas, elas têm que ser bem seguidas, senão você não vai conseguir um bom resultado, tá? E aqui é uma comparação do modelo impresso, e aí vocês vão perceber, né? O mesmo teste, uma malha original, escaneado vindo do paciente, né? Eu imprimi o modelo, escaneei e comparei as duas malhas, tá? Na parte superior eu tenho uma malha que
Para alinhadores, eu diria que ainda é possível, a gente consegue trabalhar com os alinhadores. E na inferior, eu tenho realmente uma impressão assim, altamente acurada. Tá? Então, isso só é possível quando a gente está trabalhando com uma impressora que lhe dá essa possibilidade e também com uma resina que lhe dá essa possibilidade, e, sobretudo, alguém que conheça o processo de impressão. Tá legal? Quando a gente fala para alinhadores, a gente sabe que a gente ainda tem alguma pequena margem, né? O alinhador ele entra, né? Ele pode se adequar ali. Só que a gente sabe que quanto menos acurado for o nosso processo de impressão, principalmente quando a gente está falando de attachments, a gente está falando de precisão do, do plástico, né? Ele pegar e se adequar bem ali na superfície dentária. Se a gente já tem um processo de impressão que não é acurado, a gente já começa a perder. Né? Então daí vem uma máxima que alguns falam, né? Que às vezes o alinhador em Office não traz resultado, enfim, ou da marca X não traz um bom resultado. Então eu digo que conhecer o processo, né, de ponta a ponta, que é o que a gente está passando aqui para vocês nessa semana do alinhador, nessas 3 aulas, ele é importante para que a gente entenda também como atingir o resultado de excelência. Então, novamente, conhecer o processo de impressão fará toda a diferença no resultado final com o tratamento com o alinhador. Vamos lá? E aí, como já havia comentado com vocês, né, o alinhadores em Office versus alinhadores de empresa. Bom, qual que é a minha opinião, tá? Os alinhadores em Office é possível a gente entregar resultado, é possível a gente fazer bons alinhadores, só que isso tudo depende de tempo, né, investimento inicial. E aí, assim, a gente tem que entender o fluxo que você tem dentro da sua clínica. Na minha opinião, é necessário ter um fluxo mínimo, uma demanda mínima para que seja viável o processo dos alinhadores em Office. Do contrário, é muito tempo investido para pouco retorno. Né? Aquilo que a gente acredita estar ganhando, economizando em não terceirizar, você pode ter certeza que você vai estar canalizando tempo, funcionário, e se você realmente fizer as contas, talvez essa economia não seja tão grande. Volto a dizer, particularmente, eu sou um entusiasta dos alinhadores em Office, só que com os anos eu fui percebendo que é importante sim ter um fluxo mínimo para que a gente consiga realmente economizar aquilo que a gente acha que estaria economizando. Né? Não adianta a gente fazer uma conta única simples, né? Vou comprar uma impressora barata e eu mesmo vou imprimir um alinhador. Eu acredito que isso não funciona. Você não vai produzir o alinhador de excelência que você acredita estar produzindo, e isso vai repercutir no seu resultado final. Então, assim, tenham bastante parcimônia, bastante cuidado aí ao ingressar. Volto a dizer, eu sou um entusiasta, incentivo as pessoas a também fazer a impressão 3D, só que a gente tem que entender a realidade de cada um. De repente você está num consultório e você não tem tempo, não tem funcionário, tá? Então é importante sim avaliar, e achar que você sozinho vai fazer isso, ou que a sua secretária, né, a sua auxiliar vai fazer, gente, não vai. Né? Ou pode até ser, mas aí você vai consumir, né, o seu final de semana. Como eu conheço muitos colegas que estão nesse tipo de situação, então você passa a não ter a sua vida particular também. Então é importante. Então, quer fazer os alinhadores em Office? Bacana, né? Ou você tira tempo da sua agenda, e aí eu acho que não vale a pena, porque o nosso tempo é bastante valioso, nosso tempo tem que estar sendo utilizado para atender o paciente, ou você contrata uma equipe. Não precisa ser muita gente, mas você vai precisar pelo menos de uma pessoa que fique responsável por isso, que ela consiga, se você tem uma baixa produção, que ela possa imprimir e que ela também possa fazer o alinhador. E aí vem as questões de recorte de alinhador, isso é um pouco, diria, minucioso, então é interessante ter bastante critério também nessa hora, porque senão vai ficar incomodando
o paciente, e aí de novo, aquilo que você acha que está economizando, você pode estar perdendo lá na ponta, simplesmente por não produzir um bom alinhador e também por não deixar seu paciente satisfeito. E aí aparecem os não resultados, né? Então a gente tem que ter, fazer essa reflexão e pensar um pouquinho antes de iniciar esse tipo de processo. Legal? E os alinhadores de empresas? A gente tem várias empresas, né, tanto fora do Brasil, que trazem um alinhador aqui para o Brasil, empresas nacionais, excelentes empresas produzindo excelentes alinhadores. Então você tem que pesar realmente isso. Onde que você está? Você olha para a sua realidade e vai entender qual o melhor caminho a ser seguido. Fica aqui de novo aberto as perguntas individuais. Eu sei que cada um tem uma realidade. Eu gosto bastante de conversar sobre isso para que a gente possa fazer aí algo bem assim direcionado, né, para que você não desgoste, né, da odontologia digital. Porque eu vejo muitos colegas que iniciam com odontologia digital não sabendo, né, muitos rumos a serem seguidos, como assim também eu fiz, e acaba se desgostando por não conseguir implementar o fluxo na prática, na sua clínica, no seu consultório. Tá? Então, assim, eu fico aqui disponível para poder dividir também um pouco dessa minha experiência com vocês. Fiquem à vontade para me procurar aí, como já disse, por meio das minhas redes sociais, enfim, a gente consegue conversar bastante, né? Então, como eu falei com vocês, né? A gente tem os custos fixos, isso é importante a gente falar, funcionário, como eu falei, o tempo, e o investimento e o processo, tá? E a demanda. E a curva de aprendizado, principalmente. Então, não espere que você vai, né, comprar uma impressora no dia e no dia seguinte você já vai estar produzindo os seus alinhadores no maior perfeito mundo, né? Então, assim, entendam, tem uma curva de aprendizado, é legal, volto a dizer, sou um grande entusiasta, incentivo todas as pessoas que falam, eu quero iniciar também o meu processo, mas aí é muito bom e importante entender o que você quer. Né? Eu vejo colegas que, ok, eu quero investir, eu vou produzir para mim, para minha clínica, e tem vários outros colegas aqui na minha cidade que precisam também da impressão. E aí monta-se um modelo de negócio. Ok, legal. Né? Ou eu tenho uma clínica grande, tem demanda e para isso, ou eu espero ter demanda, então vale a pena também. Tá? E aí quando a gente vai falar dos alinhadores das empresas, a gente também vai pensar em custos e demanda. Minha sugestão, né? Se você está iniciando, eu sugiro que você comece terceirizando. Né? E aí aos poucos você vai mexendo, sentindo, vai vendo as oportunidades e vai entender qual maneira se encaixa, qual modelo de negócio melhor se encaixa para a sua realidade. Dando sequência aqui, gente. Vamos lá. Termoformagem dos alinhadores. Então, esse processo, eu diria, ele pode e influencia e muito no resultado final com os alinhadores. Por quê? E a gente vai mostrar. E aí, de novo, vem a minha grande preocupação quando a gente fala de alinhadores em office. A grande maioria das termoformadoras utilizadas hoje em office são termoformadoras a vácuo, não são de pressão positiva. E eu vou mostrar para vocês a grande diferença que isso produz. E aí começam-se os problemas, né? Então, a gente, lá do começo, vamos recapitular. Né? Se você não fez um escaneamento bem feito, e depois o planejamento também não foi bem executado, e depois uma impressão também que é duvidosa, e por último uma termoformagem também duvidosa. Então, claro, né, gente, a gente não vai conseguir entregar o resultado que a gente espera. Tá? Então, por isso que é importante também a escolha da termoformadora. E aí, antes disso, eu vou puxar um assunto que bastante discutido, né? Muitas pessoas falam em acetato, na verdade o nome correto ali é o PETG, que é o polietileno terafitalato glicol, e o poliuretano, né, que é um outro material. Então, fazendo o comparativo, né, o poliuretano ele é sim um material superior ao PETG. Né, ele tem a flexibilidade de borracha e a dureza dos plásticos estruturais. Então a gente sabe que existem algumas vantagens. Mas o que eu gosto de dizer? Entender todo o processo
né, desde o escaneamento, do planejamento, a impressão e o processo também de fabricação do alinhador, principalmente esse processo de termoformagem, faz com que a gente consiga entender o seguinte: é legal ter um poliuretano, sim, mas que eu consigo também produzir um bom alinhador com um bom PETG, porque a gente tem diversos PETGs no mercado, então realmente tem uns que quebram com facilidade, então é importante também diferenciar, porque a gente precisa que a placa dure ali o tempo de os 15 dias, né, em média, que a gente utiliza para cada etapa. Então, é importante um bom material, mas entender todo o processo, na minha opinião, é mais importante, porque você pode pensar em utilizar um PETG e entregar também um resultado de excelência. Volto a dizer, o poliuretano é sim um material superior, mas sabendo trabalhar, né, com os alinhadores, a gente consegue também entregar bons resultados com o PETG. Legal? E aqui, na minha opinião, uma discussão que às vezes fica um pouco de lado, né? Fala-se muito do material PETG versus poliuretano, eu já dei aqui a minha opinião, mas eu acredito que o importante também seria, mais importante, né? Seria discutir o tipo de termoplastificadora que está sendo utilizada, tá? À minha esquerda aqui eu tenho uma termoplastificadora a vácuo, tá? Ela consegue produzir os alinhadores também, só que, claro, com uma precisão menor. Eu vou mostrar uma foto para vocês e isso vai ficar bem evidente, né? Na verdade, ela não consegue copiar de maneira precisa ali toda a superfície dentária. E imaginem isso quando a gente está falando em movimentos de 0,1, 0,2 milímetros por placa. Se a gente não consegue uma placa bem adaptada, com certeza a gente não vai ter o resultado que a gente espera. A nossa perda vai ser maior do que aquela que a gente já sabe que naturalmente vai acontecer. E do meu lado, do outro lado, aqui do lado direito, eu tenho uma máquina de pressão positiva, no qual eu consigo controlar o quê? Algumas variáveis, né? Eu consigo controlar o tempo e também a temperatura. Então eu consigo entregar uma placa bem mais acurada, eu diria, né? Porque ela consegue entregar a placa na espessura que eu preciso, uma placa mais precisa, tá bom? Então é muito importante entender essas diferenças, porque quando eu estou falando desse tipo de termoformadora, imaginem, né? Quanto tempo que ela fica aqui, né? Até formar o que tamanho, né, de bolha, né? Na hora que eu desço, então assim, e eu já fiz esses testes, tá, gente? Eu posso transformar uma placa de 0,75 numa placa 0,4 facilmente. Como? Se eu deixar esquentar bastante, ela vai ficar bem fininha, né, a película dela, e na hora que eu termoformar, a minha placa vai estar fina, então eu vou perder o quê? Eficiência da minha placa. E aqui não, nesse tipo de processo eu já sei qual é o tempo ideal, eu já sei qual é a temperatura ideal, e aí eu não vou alterar meu processo no meio do caminho, né? E sem contar que é o seguinte, a pessoa que está fazendo essa placa, né, ora ela deixa mais tempo, ora ela deixa menos tempo. Então perde-se o processo, que é o principal que eu falo, né? O alinhador é processo, a odontologia digital é processo. Então se a gente não segue o processo da maneira adequada, a gente não consegue entregar o resultado também que a gente espera. Legal? Alterando, inclusive, como eu acabei de falar com vocês, a espessura da placa. E isso altera e altera muito. Então, de novo, né, vou voltar nessa questão. Um bom material é importante? Né, um bom PETG, né, e, claro, podendo utilizar um poliuretano, ok. Agora, o processo de fabricação, na minha opinião, ele tem maior relevância nesse aspecto do que quando a gente pensa em materiais. Claro, trabalhando com bons materiais. Um bom PETG, porque existem grandes diferenças entre as marcas hoje disponíveis no mercado, ou trabalhando com poliuretano. Ok? Legal. E olha aí a diferença que eu falei com vocês, né? Eu fiz um zoom aqui para mostrar. Percebam, quando eu tenho uma placa, uma termoformação com uma termoformadora de pressão positiva, né, eu consigo copiar bem melhor a superfície do meu modelo. E aqui eu não consigo uma adaptação tão boa. Então, quando a gente está falando em movimentação, está falando em adaptação do attachment, a gente vai perdendo. A gente perde muito quando a gente está trabalhando com uma termoformadora a vácuo.
Tá? Eu não estou dizendo que não é possível fazer o alinhador, não é possível que movimente, tá, gente? Eu estou dizendo que a gente tem que entender o processo para também entender aquilo que a gente pode entregar. Isso que é legal. E é por isso que nessa sequência de 3 aulas eu montei, né, algo que a gente possa mostrar o fluxo de ponta a ponta para que vocês entendam e possam interagir melhor com cada fase do fluxo. E por último, e não menos importante, a entrega dos alinhadores. Então eu gostaria de fazer algumas considerações desse momento importantíssimo. Então, gente, de novo, recapitulando, né, eu comecei com escaneamento intraoral, depois os softwares para manipular o arquivo, depois impressão 3D, termoformagem, agora a entrega dos alinhadores. Se essa etapa for negligenciada, eu ponho tudo a perder, né? Nessa etapa aqui eu vou entregar, eu tenho a primeira consulta, digo que é a consulta mais importante com os alinhadores, é aquela que você deve demandar o maior tempo, reserva um tempo maior, pelo menos 1 hora ali na sua agenda. Para quê? Principalmente se você não tem experiência com a colagem dos attachments, para que você possa colar, né, colocar os attachments da maneira adequada, dar todas as instruções para o paciente. As consultas seguintes, elas são geralmente muito rápidas. Se você fez tudo certo na primeira consulta, as consultas de acompanhamento vão ser rápidas. Então, volto a dizer, invistam tempo na primeira consulta, na entrega dos alinhadores, né, na verdade, para que a gente tenha sucesso com o tratamento. Então, algumas considerações que eu quero fazer, gente, sobre essa etapa, né? Como eu já falei, a instalação dos attachments. Então, é importantíssimo que seja feito da maneira correta, né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como fazer o attachment, enfim, é algo que a gente precisa fazer de maneira bem feita. Senão, a gente pega todo esse processo que foi feito até agora, muito bem feito, uma impressão maravilhosamente bem feita, um processo de termoformagem e recorte ali do alinhador também maravilhosamente bem feito, um excelente planejamento. Se você não cola o attachment da maneira adequada, o teu caso não vai andar. Então, daí a importância. Tá? Confecção dos nichos, o que é isso? Nas mecânicas auxiliares, né, quando a gente está falando em casos de grau 2, grau 3, a gente utiliza botões e elásticos. Então é nessa hora que a gente vai fazer os nichos nos alinhadores. Tá? É importante também atenção especial nesse ponto. A colagem dos botões, colar da maneira correta, instalação dos implantes, tá? E instalação também de aparelhos auxiliares, como eu mostrei para vocês naquele caso, né, da aula 2, né, que a gente utilizou ali um expansor. Tá? Então, assim, é importantíssimo que vocês entendam que essa primeira consulta, né, a execução, ela é fundamental para o sucesso do tratamento com os alinhadores. Gente, eu gostaria de agradecer enormemente todos que me acompanharam aqui nesses 3 dias. Foi um prazer. Essas aulas elas foram montadas com muito carinho para que a gente possa aqui colaborar, né, com o crescimento profissional de cada um de vocês. Como eu já disse várias vezes durante essa semana, fico aí aberto e disponível para que a gente possa trocar ideias, trocar experiências e crescer juntos nessa nossa profissão, a profissão que a gente escolheu, e nessa odontologia digital que cada vez está mais presente, tenho certeza que estará na sua clínica, no seu consultório. Legal? Um forte abraço, espero realmente conhecer vocês que estão do outro lado da telinha aí, em breve, seja em congressos, em cursos, enfim. Fiquem com Deus e até a próxima.